além de estar preparada para transformar os desafios em oportunidades. E eu gosto muito de citar o exemplo. Quem aqui já leu o livro ou assistiu o filme de Harry Potter? Vocês sabem a história da Rowling? Ela, na fase mais crítica, ela pegou todos os momentos dela de crise e transformou em oportunidade. E sabe de uma coisa? Eu creio, né, quando eu fico ouvindo as entrevistas dela, que nem ela tinha noção que ela estava simplesmente organizando a crise dela para transformar em uma oportunidade. Ela perdeu a mãe muito cedo e também mãe solteira, numa dificuldade muito grande, não tinha papel, caneta. O que ela fazia? Ela ia para cafés e pegava os guardanapos e escrevia a história de Harry Potter. Até que chegou o momento que ela foi reconhecida, né, e foi para livros, e foi para séries, e hoje é o fenômeno que é. Então, ela é um exemplo, né, de quem usou ali a falta de oportunidade para escrever em guardanapos e tudo que estava na cabeça dela, que era uma desordem, ela se auto-organizou. E olha só, ela nada mais fez do que trazer a história, trazer aquela turbulência, porque a primeira vez que eu assisti o filme, não foi lendo o livro, porque eu não consegui ler o livro, eu achei muito para mim, e aí eu fui assistir a série, o primeiro, e aí a primeira série. E aí eu vi e falei, não, peraí, tem algo que eu preciso aprender. Aí eu voltei na história dela. Aí sim eu fui ler o livro para depois assistir a série. E de fato, é uma desordem que estava na mente dela, que se ela não colocasse no papel, ninguém ia ter vivido essa experiência. Gente, minhas filhas, elas maratonam Harry Potter, mesmo já tendo assistido 1, 2, 3, é uma história que prende, né? Então, essa organização veio para trazer oportunidades para ela. Então, fica aí, né, o exemplo da Rowling, que transformou a crise dela em oportunidade. Então, comece a pensar, porque crise todos temos, né? Ninguém vive só em mar de rosas. Comece a analisar aí a crise aí com a sua tesoura, com a sua máquina, a necessidade de organizar esse chão de fábrica, né? Como Tajde falou, fazer ali um simples vídeo, colocar nas redes sociais. Tudo isso traz uma soma muito grande para aquele que também precisa desse despertar. Porque, às vezes, o que eu estou passando, eu penso que eu estou sozinha. E quando eu levo o exemplo, aquele que vai assistir e está passando pelo mesmo, ele vai falar, então não é só eu. E ali você está ajudando, né, o próximo. E guarde essa verdade. Empreender a si mesma é a mais revolucionária forma de liderança. Como eu falei para vocês, cuidar primeiro de si. A partir do momento que nós nos lideramos, nós temos força para levar o nosso trabalho, que seja para um empresário, porque nós vamos falar agora que nós somos uma empresa dentro de outra empresa. E se nós, como profissional, não nos vermos como empresa, quem vai ver? Mas antes de falar sobre empresa, eu quero falar sobre identidade. A nossa identidade, ela influi a nossa vida e o nosso comportamento. E assim, é tão natural a gente, por timidez ou por falta mesmo de força, a gente deixar passar. Às vezes pensa que, não, eu vou só fazer uma reunião rápida ali, não se cuida, né? E ali, a forma que nós nos vestimos, a nossa postura, a forma que nós temos uma cultura de conversar, também molda e fala quem somos nós. E também dá o valor do nosso produto, né? Eu quero citar um exemplo. Eu pus um nome fictício aqui. Eu faço um trabalho de recrutamento de vendedoras e a Maria José, que é um nome fictício, já passou por mim, por Tajde, por Joyce, em entrevistas para grandes marcas. Ela é uma vendedora já com experiência de 36 anos de alto atacado
E ela não era recrutada e ficava chateada, né? Vinha até nós, por quê? Eu tenho tanta experiência, por que não me chamou? Aí, na frente de outras pessoas, eu não conversava, mas um dia ela falou, Cristina, eu posso falar com você hoje à noite? Eu quero saber o que está acontecendo, que eu não consigo ir para nenhuma empresa. Ela trabalhou mais de 12 anos em uma empresa só. E aí eu falei, olha, já que você me deu essa oportunidade, né, e essa abertura para te falar, olha a forma que você está indo para a entrevista. Toda vez você chega falando, estou vindo de uma consulta, me desculpa por eu estar assim. Eu estava cuidando do meu neto, aí eu não consegui me arrumar. Só que toda vez, Maria José, a gente te avisa com antecedência. Você marca o horário. Então, não é nada que nós ligamos para você de última hora, para você justificar que está sem uma roupa adequada para ser uma vendedora da marca XY. E o cabelo também. E dentro das lojas, quando você está trabalhando, você não é assim. Ela mudou, virou o start. Na próxima entrevista, ela foi recrutada. E aí ainda orientei que ela tinha que saber qual loja ela queria estar trabalhando. E ela falou para mim, eu falei, então, a próxima entrevista, eu quero que você vá dentro de um poste de uma vendedora para a marca. E assim aconteceu. E ela mudou aí toda a identidade dela, né? Isso é uma questão de cuidar de si. Então, quem você acredita que é, molda o seu destino. E aí é importante, esse exemplo da Maria, é lógico que nós não vamos, né, dar pitaco para quem não pede a opinião para nós. Mas no caso dela, que me deu a abertura, né, eu pude, sim, dar uma direção, e até hoje ela fala, né, que isso aconteceu com ela, mas que ela também possa ajudar o próximo. Mas a gente não pode jamais sair falando ou chamando atenção, né, nesse caso. E aí eu quero perguntar a vocês, quem aqui já sentiu que sabotou o seu próprio sucesso? Eu fiz isso muito. Como eu falei para vocês, eu sou muito tímida. E, às vezes, deixar passar dava até um alívio. Ufa, que bom. E aí, nessa hora, você sabota o seu próprio sucesso. E nós temos que enfrentar ele. E sabe como nós conseguimos? Igual eu falei aqui no início, com organização e planejamento. Porque tem aquele ditado, está com medo, vai com medo mesmo? É bem isso. É bem isso. Então, se você enfrenta, e é melhor o feito do que o perfeito, também. Então, enfrenta. Se ficou bom ou não, você está lá e você fez. Porque, como eu disse lá no início, quando você vai lá no palco, quando você vai na plateia e bate palmas para aquele que foi lá no palco e falou algo que sabe menos que você está se sabotando também. Então, haja, faça. Porque assim você está se posicionando. E eu fiz um curso lá no iniciozinho, no início do digital, vou falar em 2019 para 2020, e eu paguei um curso para saber como que eu ia me posicionar, né, para comunicar nas redes sociais. E o professor falou, na 51ª vez que você fizer um vídeo, você vai estar ótima. Aí eu faço o vídeo e penso, meu Deus, ainda não chegou na 51ª vez. A gente sempre vai ter autocríticas conosco mesmo. E isso é normal. Você sempre está preocupado em melhorar, isso quer dizer que você está aprimorando a cada vez. Né? Então, é isso. Seja exigente com você mesmo, né? Que planeja o seu dia, planeja, inclusive, aquela reunião que você deseja que vai acontecer, mas ainda não tem nenhum contato com a direção daquela empresa, mas planeja a roupa que você vai fazer, já planeja as suas pautas, porque assim você vai preparada. Isso é ser uma empreendedora de si. Isso é se autodesafiar. E eu quero fazer um convite a vocês, de fechar os olhos e pensar em uma área da sua vida que precisa de um CEO. E nesse momento, você entender aonde é essa área, você vai desenvolver ela na semana, para você mesmo, no seu papel ou no seu guardanapo. E aí sim, eu vou desafiar vocês
a irem, eu vou fazer uma postagem hoje no Instagram, você pode ir lá, pode ir no direct, ou pode ir lá na postagem mesmo e falar a área, se você se sentir bem, eu vou te acompanhar. E aí você vai desenvolver essa necessidade sua. E aí vai continuar fazendo para você, depois, essa visão. Você hoje pode entender que você precisa de uma área, mas amanhã pode ser outra, porque aí você vai ficando tão boa, tão bem, tão desenvolvido, que você vai falar, não, agora eu estou muito bem nessa área que eu achava que era muito difícil, agora eu vou partir para outra. Porque assim você está pensando em você mesmo, em você mesmo. Então, olha aqui, uma desordem e uma ordem. Então, esses dois parâmetros ficam como exemplo para vocês desenvolver essa habilidade aí para CEO da sua vida. Essa imagem reflete bem, né? Que ali está uma pessoa muito centrada, outra sorrindo, outra chorando. É normal, são nossas emoções. Eu posso começar o dia muito desanimada, eu posso ter vontade de chorar, mas quando eu tenho o equilíbrio, né, do que eu quero e de onde eu quero chegar, eu sou essa mulher do centro. Então, a conexão com o empreendedor de si, ele tem alguns pilares. E aí nós vamos falar aqui sobre como que nós vamos chegar nesse amadurecimento dos pilares. Que primeiro é reconhecendo, controlando, compreendendo as emoções através do autoconhecimento. E nós temos esse desafio. Eu tenho que conhecer mais a mim do que meu esposo. Eu tenho que conhecer mais a mim do que meu filho, que saiu de dentro de mim. Mas eu tenho que ter esse domínio. Até para que eu seja a base para esse ensinamento. Entende o tanto que nós temos uma responsabilidade? Se eu tenho que ensinar meu filho, mas eu estou aqui numa empresa e eu tenho que ensinar os meus liderados, ou os líderes que vão liderar essa equipe. Então, quando você se autoconhece, investe tempo de qualidade para se capacitar e ora primeiro por você, somente depois para os outros, você consegue ter essa autoridade. E aí é simples falar, né? Mas como, Cristina, que eu posso buscar esse equilíbrio? Enxergando, escolhendo, executando, equilibrando e evoluindo. Então, eu fiz aqui, ó, quando a gente se enxerga, primeiro a gente reconhece padrões e emoções. Eu me conheço, eu sei minhas ações, eu sei como que eu vou agir. Importante eu tirar um tempo para mim, assim como nós vamos para o quarto orar, um momento seu e Deus. Que dia que você já tirou um tempo para você ir para o quarto fazer uma autoanálise dos seus acertos e dos seus erros? E colocar ali no papel um equilíbrio do que falta, ou para melhorar, ou para dar um equilíbrio, está muito exagerado, e se for exagerado é mais fácil puxar, que geralmente não acontece. Então, alguém já tirou esse dia? Se não, esse fim de semana eu vou fazer reflexão sobre como que eu estou como pessoa, como profissional, como mãe, como filha, serva de Deus, servo de Deus. Então, primeiro é isso, ó, se enxerga, depois você escolhe. Importante dizer o seguinte, se eu estou aqui hoje, foi uma escolha que eu fiz lá nos meus 18 anos. Hoje eu tenho 50, 32 anos. O que eu faço hoje, a minha escolha de hoje, é o que eu vou colher no futuro. Olha o quanto nós temos essa responsabilidade e a gente não pensa assim. Então, é importante você entender que as escolhas que você faz hoje é o fruto que você vai colher no futuro. E tem como ainda a gente fazer um planejamento daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. E aí eu convido vocês a analisar sobre essa escolha. Não adianta eu entender também tudo isso e eu não executar, eu não colocar em ação, né? Agir com clareza e foco, pois sabe onde quer chegar. Lembra lá no início, onde você quer chegar? E equilibra, né? Regula a emoção no processo, é consciente do que você
Importante entender, eu sou uma pessoa tímida, então que ação eu tenho que tomar, como que eu tenho que fazer para abordar, para me quebrar essa timidez. E evoluir, né? Aprende e ajusta a necessidade a cada dia. Eu também posso deixar esses slides para vocês depois, tá? E a inteligência emocional, a nova competência do século, né? Autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamento. Tudo isso aqui me traz esse equilíbrio, né, de profissional. Me traz esse equilíbrio do que eu faço, do valor do que eu faço para quem estiver ali negociando a minha experiência. Então, a autoconsciência é a capacidade de reconhecer e entender suas próprias emoções. A autogestão envolve a habilidade de controlar suas emoções e impulsos. E a consciência social é a capacidade de perceber e compreender a emoção dos outros, que vem, né, da empatia. Quando eu entendo, né, o próximo, eu estou ali me servindo, né, e ele está naturalmente sentindo essa empatia. E a gestão de relacionamento é a capacidade de construir e manter relações saudáveis e produtivas. Então é isso, olha, o meu tema é encontre a alegria por meio da ordem, e eu aprendi isso muito cedo. Eu, quando pequena, eu já senti uma diferença de formas de pensar. Forma de agir das crianças, que eram meus amiguinhos, e minha mãe, e aquilo me irritava um pouco, e a minha mãe falava, cada um tem um jeito de ser, filha, um dia você vai entender isso. Então, eu cresci com essa necessidade de entender porque que cada um era diferente, né? E com 15 anos eu perco minha mãe. Eu comecei, assim, entrei num processo de luto muito grande, e eu tive uma prima, uma fada madrinha, que me tirou desse luto apresentando o Pró-Jovem. Né? Eu vejo crianças assim, de 14 anos, eu com 15 anos era bem mais criança naquela época, e ela me apresenta o Pró-Jovem e me convenceu que o meu dom natural de organização ia ajudar essa instituição, que era a Metago. E ali eu fiz um trabalho que até eu me surpreendi, e eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Com 18 anos, eu não pude mais continuar no programa, eu fui para uma confecção. Dessa confecção, eu tive o privilégio de passar por uma imersão do Dr. Lair Ribeiro e a equipe dele, onde, com 18 anos, assim, com muita vontade de aprender, ele ensinou que nós tínhamos que ter metodologia de trabalho. E foi nessa imersão que eu criei, sem entender que eu estava criando, mas ele mesmo me mostrou que era um método, o meu primeiro método, que era trabalhar com honestidade, organização, responsabilidade e ação. E dentro desse método, eu desenvolvi um trabalho na empresa que eu estava aqui na época, Cara de Anjo, né? Eu creio que tem já pessoas aqui que se lembram dessa marca. Ali eu cresci em todos os níveis. Com 21 anos, eu passei por uma promoção e eu fui liderar a empresa mãe, com mais de 500 funcionários, e ali sim eu passei por um desafio muito grande, onde eu entendi que lá, tudo aquilo que eu passei lá na minha infância, de tentar entender a mente humana, eu ia precisar desenvolver, porque entre lojas e fábricas, eu vi que a desordem era muito maior, e não era só ali dentro do físico, estava dentro do emocional da equipe, a desordem interna. Com isso, eu fui fazer uma imersão com o doutor Eduardo Verano, um psicanalista, e ali desenvolvi, ele me mostrou que eu precisava desenvolver passo a passo para que eu pudesse ajudar os profissionais a se auto-organizar internamente para depois trazerem para dentro da empresa. Surgiu o meu segundo método, que é os 9 sensos organizacionais, onde mostra a necessidade do profissional se auto-organizar em casa e trazer isso para o seu profissional. E veio dando muito certo até hoje, né? Lido com muitos profissionais que precisam desse tipo de trabalho, de desenvolvimento, e
trabalhei em muitas empresas, em muitas indústrias com esse método. E aí foi me provando que eu não precisava colocar ele só dentro de chão de fábrica, porque o método desenvolvia o ser, o profissional. E com isso nasceu também um fortalecimento no curso que eu já fazia nas escolas para gente que cresce. Então, envolveu também não só quem já estava no processo profissional, mas para quem estava começando. Isso me impulsionou muito e mostrou que o conceito, né, de empreender a si mesmo é a gente se ver como uma empresa. Quando eu tenho esse amadurecimento de que eu sou uma empresa, eu pago imposto, eu tenho todas as necessidades que uma empresa lá com o CNPJ constituído tem, diferente só, aí sim, eu comecei a mudar a minha visão de ensinar. Eu comecei a ver que o valor do meu trabalho, do empreendedor que eu sou, ele vai muito além da Cristina. Ela é uma empresa que vai multiplicar esse conhecimento. Assim é o que eu vejo com as costureiras. Quando eu entro nas fábricas e começo a fazer um trabalho, primeiro, de conhecer cada uma e entender a dor de cada uma, e geralmente são as mesmas dores. Quando eu começo a entender o líder e qual a dor dele, geralmente são as mesmas dores. Eu consigo hoje, em pouco tempo, mostrar para ele essa necessidade de se ver como uma empresa, de se capacitar como uma empresa, para que ele possa desenvolver o trabalho dele e o valor do conhecimento dele. E é isso, é o autoconhecimento e a responsabilidade e a atitude. E principalmente, a gente entender o que é crença limitante versus crenças fortalecedoras. Quando esse despertar chega para cada um deles, é lindo de ver. Mas é utopia minha, é utopia sua, pensar que todos vão entender de forma clara. Então, como nós temos forma de pensar diferente, tem uns que deslancham, e eu já tenho alguns cases de sucesso nesse decorrer de 32 anos, como tem outros que ficaram para trás. Teve preguiça ou não quis estudar para crescer e para desenvolver, né, o seu trabalho. Então, empreender de verdade é ter coragem de assumir o comando de si. É coragem mesmo, porque o seu conhecimento vale muito. Você consegue levar e trazer valor. Então, primeiramente, você tem que fazer isso. É ter a coragem de ir e fazer o que precisa ser feito, de ensinar, de se autocapacitar, né? E hoje você não precisa ter todas as respostas, você precisa só dar o primeiro passo. Você fazendo isso, se não está bom, vai do jeito que está. Se está com medo, vai do jeito que está. Se não está perfeito, faz como está, mas comece. Comece. Eu uso muito essa frase, porque eu vejo que, para mim, isso foi assim, um divisor de água quando eu tive o conhecimento dela, que é do CEO da Zappos, né, Tommy Ace. Ele fala o seguinte: quando eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu comecei a correr atrás do meu propósito, o dinheiro correu para mim. E sabe por quê? Porque quando eu corro atrás do meu propósito, eu me capacito, eu busco aonde estão minhas necessidades de melhorias para mim, aonde eu falho, se a minha timidez está me impedindo, o que eu vou fazer para que ela possa não ser uma barreira. Então, eu estou buscando o quê? Capacitação. E quando eu me capacito e eu vou e me entrego, né, entrego o meu conhecimento, o dinheiro vem. Então, se a gente fizer uma interpretação, isso é uma grande verdade. E eu deixo essa mensagem aqui para vocês também. E é isso, muito obrigada. Querendo me acompanhar, tá aqui os meus contatos. E eu deixo essa mensagem, que empreender a si é a primeira e a mais revolucionária forma de liderança. Muito obrigada. Deixar. Gente, que rico isso, né? Dá vontade de que as duas falem mais. Tem mais
tempo aqui com a gente. Então, agradecer o tempo, né, o conhecimento